Acho que o que muda muito o contexto e mudança de contexto, né? Você enxergar o mundo de uma outra forma, você perceber outras culturas, outros valores é a grande questão. E como é que você adquire isso? Através de amplitude. Então, amplitude de conhecimento. Estuda, lê, busca referências que são referências muito diferentes da sua profundidade. Então, eu tenho, e você e todo mundo, a gente se especializa, né, em algumas áreas. Uhum. Mas nas amplitudes que a gente começa a colecionar exemplos, insights, um repertório que vai permitir a gente a conectar aqueles insights discretos, aquelas questões diferentes, aqueles conhecimentos que ninguém juntou para resolver um problema na minha área. Se eu olhar só para a minha área, eu estou fadado ao que a minha área está resolvendo. Uhum. A hora que eu consigo olhar para outras áreas e falar, putz, mas espera aí, na minha área não resolveram. Ford, né? Então, na área industrial não resolveu, na área industrial automotiva não resolveram, mas lá no frango resolveu, né? Então, se eu consigo ter uma amplitude de conhecimentos que me aumente meu contexto, essa é a regra 1 para você se tornar uma pessoa mais criativa. Repertório. Então, leitura, assistir podcast, buscar cursos que explorem outras coisas e busca cursos nos extremos. Assim, eu comecei a ter um hábito muito forte de, se eu estou muito lendo, agora eu quero... Putz, eu vou aprender a tocar música. Eu vou tocar violino, vou tocar... eu quero agora aprender um outro conhecimento que parece que não tem uma conexão direta, mas que na base dele podem ter uma série de insights que vão me conectar e falar, putz, eureka, né? E aí pode vir uma grande transformação. Então, dica valiosa. Nossa, 1, super. assim, cara, Não. amplia. Busca novos conhecimentos. Seu ciclo de amigo ali, às vezes não tá... Troca, né? Você não tá vendo a possibilidade de crescimento. Vai pra internet, né? Eu tenho um exercício que eu peço para os alunos, quando a gente está falando de criatividade especificamente, e principalmente para quem é mais tímido. É difícil no começo, mas eu falo, faz o seguinte, vai pro ponto de ônibus, exercício. Então você tem que pegar um tempo, fica lá. Você vai ficar 2, 3 horas no ponto de ônibus sem pegar o ônibus. Só que a pessoa que vai sentar do seu lado, o desafio seu é conversa com a pessoa e mantenha a conversa até ela embarcar no ônibus. Então, o seu desafio é esse. Você vai desenvolver oratória, você vai desenvolver a capacidade de empatia. Melhor que muito curso aí de comunicação. Vão te achar louco, né? Então, você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, aquelas senhorinhas estavam estudando para ser... Então, a capacidade que elas têm de conexão é interessante, incrível, né? Sim. Mas você fazer isso, por exemplo, te desenvolve uma série de habilidades. Parece brincadeira, Tira da zona né? do conforto. Tira do conforto e tal. Mas se você conseguir ter um repertório abrangente, o que vier de assunto você vai, né? E você consegue desenvolver. Quando você vai contratar um vendedor, se você souber que ele consegue fazer isso muito bem, já é uma grande questão, né? Então, eu acho que se colocar em situações diferentes, que você pode explorar suas habilidades, que você pode desenvolver novas habilidades, é um segundo ponto. Se coloca na situação. Vai lá e se matricula num negócio que é difícil mesmo, né? E vai, não desiste, né? Então, acho que esse é um outro ponto. E se você for um líder, né? Se você estiver nesse ambiente empresarial, terceira e última dica, pensa o seguinte, inovar é um verbo, e é um verbo transitivo. Ele precisa de um complemento. O que os líderes fazem? Eles entram lá para a equipe e falam, gente, vamos inovar. E para a frase. E a equipe olha um para o outro e fala, inovar para onde? Por quê? Porque inovar é um verbo transitivo. Se eu não falo inovar para cá, inovar por isso, por que isso? Com acompanhamento. A gente perde o sentido da inovação. As pessoas vão sair fazendo coisas que talvez não estejam alinhadas com a minha estratégia. Ou que a gente vai perder uma energia gigantesca da organização. Então, saiba foco. Saiba o seu propósito. Né? Quando virar para o indivíduo, propósito. Entende o que você quer fazer da vida. Testa, valida, como uma startup faz. Coloca no mercado um teste, valida, deu certo, não deu, muda, pivota. Faça isso com a sua vida, né? O business model you, né? Não o business model da empresa. Então pensa sobre isso e não seja muito fechado, porque a vida pode trazer surpresas. Então 3 dicas aí pra galera. Você acabou de assistir mais um corte do Athena Podcast.
E diferente dos outros canais que falam sobre banalidades, coisas aleatórias, a gente está aqui para falar sobre negócios, sobre carreira, empreendedorismo, dando diversas dicas para você crescer profissionalmente. Então, se você gosta de conteúdos como esse, dá um like, apoia a gente, se inscreve no canal e confira os outros conteúdos que a gente tem no canal, que tem muitas dicas interessantes lá para você conferir.